Nós saudamos os irmãos no amor, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estou muito contente em estar com os irmãos novamente. Estivemos já pela manhã, um encontro muito bom. Já conhecemos alguns irmãos e nós estamos muito felizes por conhecermos mais essa agência do Reino de Deus. Trago um abraço fraterno da Igreja Evangélica Batista de Fortaleza, igreja que eu pastoreio desde o início, né? Quando eu cheguei em Fortaleza, fui pastorear a Igreja Batista Alvorada. Durante o ministério, nós organizamos, a princípio, 3 igrejas, deixamos com pastor e introduzimos um trabalho de pequenos grupos na época. E a igreja que hoje eu pastoreio é oriunda desse trabalho. O embrião dela foi justamente um pequeno grupo que funcionava numa quinta à noite, com 7 pessoas. E as pessoas foram chegando e foram se convertendo, e de modo que hoje nós temos uma boa igreja lá em Fortaleza, e quero colocar diante dos irmãos a possibilidade de nos visitarem quando forem lá na nossa cidade. Eu gostaria de apresentar mais uma vez a minha esposa e a minha filha caçula, não é? Aqueles que não estiveram pela manhã poderão conhecer a irmã Carla, minha esposa, e a Sofia, que é a caçula, tá certo, essa moça, que é uma bênção de Deus. Aqueles que vieram pela manhã ouviram um pouco de um testemunho de uma situação que eu vivi, de enfermidade. E naquela época a Sofia ainda não tinha nascido. Nós, depois do tratamento quimioterápico, o médico falou que era praticamente impossível nós termos mais algum filho, devido tanto à manipulação durante a cirurgia, como também durante o tratamento muito difícil. E a Sofia, então, veio como uma espécie de cereja do bolo, provando que o Senhor, de fato, havia curado e estava provando que Ele é Deus. Tá? Ele é Deus. Temos 2 filhos adultos, casados. Um é pastor na cidade de Ipaporanga, lá lá no Ceará, e o outro é professor de biologia. O Igor, esse que é pastor, era professor de matemática e estava já próximo de concluir o curso de engenharia eletrônica em Recife, mas o Senhor o chamou para o ministério. Foi uma grande surpresa para mim, porque eu não via características até então. E ele então migrou para estudar teologia e hoje é um pastor, faz um grande trabalho na cidade de Ipaporanga, lá no estado do Ceará, perto de Crateús. A cidade mais conhecida é Crateús. E o Hugo, professor de biologia, e este ano também se viu vocacionado para o ministério pastoral e está estudando teologia. Ainda é professor de biologia, mas está estudando teologia para posteriormente. Sempre foi muito integrado na igreja, tanto que todas as pessoas da igreja imaginavam que o Hugo seria chamado para ser pastor, mas ele veredou pelo magistério. E primeiro, então, foi o Igor, depois o Hugo. E eu estou muito feliz, né? A nossa família, pastor Moab, nós temos mais de 30 pastores, né? Mais de 30 pastores. Eu sou neto de pastor. Meu irmão mais velho é missionário da CEPAL, pastor Marcos Quaresma, trabalha com família. 2 tios pastores, né? Tio Nélio, no Recife, tio Newton, em São Paulo. Se eu for aqui dizer primos e aí vai, são muitos pastores na família e eu fico muito contente com isso, né? Eu, na verdade, até os meus 19 anos, não pensava em ser pastor. Eu era bancário lá em Fortaleza e eu tenho até um testemunho para dar. Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastor, mas assim, como é o último dia, né? Então, não corre o risco de não deixar mais eu pregar, porque é o último mesmo, né? Então... Mas é muito interessante, porque quando eu
Quando eu me vi chamado para o ministério, foi algo totalmente inusitado. Eu era bancário lá em Fortaleza, e acredito que já tinha 20 anos, 19 para 20 anos. E um dia eu saí do banco e encontrei com um amigo, Everton, o nome dele, e ele chegou e falou assim, eu era membro da primeira igreja batista de Fortaleza. E ele disse, Edson, quem vai pregar aqui na Praça José de Alencar é o pastor Bernard Johnson. Vamos entregar uns folhetos e chamar as pessoas para irem. Eu disse, rapaz, eu não vou não, uma sexta-noite, jovem, solteiro, tinha outros planos, né? E ele, vamos, rapaz, vamos lá. Então eu disse, tá bom, eu gostava muito do Everton, é meu amigo até hoje. E ele então me deu uns folhetos, e olha a mentalidade. A primeira pessoa que eu encontrar, eu entrego todos, né? Aí delego a ela a responsabilidade para entregar o restante. Só que a primeira pessoa que eu fui entregar estava perto de um pipoqueiro, e ela disse assim, ela estava com uma garotinha, menininha muito linda, e eu disse assim, olha, eu queria entregar isso aqui, quero lhe dar também para você entregar a outras pessoas que passarem aqui. Aí ela falou, mas o que é que tem aí? Aí eu disse, olha, a palavra de Deus, o senhor pode ler para mim, que eu estou com a minha filha? Tá bom. Aí eu li o folheto, né? Quando eu li o folheto, ela falou assim, eu vou assistir, eu vou ficar, eu ia para casa, mas eu vou assistir. E aquilo me tocou. Eu disse, ela vai ouvir, eu também tenho que ficar. E aí entreguei mais alguns e fiquei. No final, o pastor Bernard Johnson pregava e o pastor Ricardo Gondim traduzia. Ele pregava em inglês, o pastor Ricardo traduzia. E no final, o pastor Bernard Johnson disse assim, eu sinto que eu tenho que orar por algumas pessoas que passam por momentos difíceis. Caso você esteja passando por um momento difícil, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. E a primeira pessoa que foi à frente foi aquela senhora. E eu me senti tão constrangido com aquilo que no sábado eu fui de novo. E o Senhor começou a tocar no meu coração. Um ano depois eu estava indo para o seminário. Mas o que eu ia dizer, até para a juventude que aqui está, é que quando eu falei para o meu gerente, Adelmo, inclusive de Campina Grande, e eu disse, Adelmo, eu preciso, a princípio, porque nós muitas vezes queremos conciliar aquilo que Deus tem para a nossa vida com aquilo que corresponde ao nosso próprio plano. Eu disse assim, tá bom, eu vou para o seminário, mas eu não quero perder nada. Não é assim que a gente pensa às vezes, né? Tudo bem, mas eu não quero perder nada. Então eu vou tentar uma transferência do banco para ir para Recife, para estudar, e eu continuo bancário. E eu disse para ele, Adelmo, eu queria uma transferência. Ele, mas o que é, rapaz? Ele disse, não, eu quero ir para o Recife, porque eu quero estudar teologia. Estudar o quê, rapaz? Teologia. Isso em 87, né? Vocês podem imaginar, as pessoas tinham poucos evangélicos. E ele falou assim, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Na semana seguinte ele me procurou e disse, eu tenho uma ótima notícia, eu tenho uma transferência para você, para Belo Horizonte. Eu disse assim, não, mas não quero Belo Horizonte, quero Recife, quero estudar no Recife. Não, mas aí você quer exigir ao banco, você não é maior que o banco, enfim. E a Tânia, que era a gerente adjunta, ela gostava muito de mim, sempre me chamava para tomar café. E ela disse assim, Edson, você vai estudar teologia? A Adelmo estava me falando. Eu disse, Edson, me diz uma coisa. Hoje é difícil nós acreditarmos aquilo que a gente vê, quanto mais aquilo que não se vê. Você vai investir a tua vida numa coisa que você não vê nada. O banco tem investido em você, você fez vários cursos, você tem todo um futuro aqui. Só tende a crescer, e você vai deixar isso para ser pastor, porque você não vai conseguir transferência. E eu saí com aquilo na mente, insisti, e tive que pedir demissão, saí sem direito a nada do banco. Mas o que eu quero dizer para vocês, especialmente para a juventude que aqui está, é o seguinte: o banco, que nas palavras da Tânia me dava uma estabilidade e tinha muito futuro para mim, esse banco quebrou. E o reino de Deus continua vivo. E desse tempo todo nunca me faltou nada. O Senhor tem me sustentado. E eu quero dizer para a juventude especialmente, não há estabilidade maior do que estarmos no centro da vontade de Deus.
Essa é a maior estabilidade que alguém pode ter. Quando você confia a sua vida a Deus. Tá? Priorize o reino de Deus. Eu sempre comento, hoje almoçando com um irmão muito querido aqui da cidade, e eu dizia, olha, uma das frases que eu mais gosto, que eu criei, inclusive tem uma moça da igreja que ela faz a arte, colocou lá, e eu disse outro dia na igreja, peça a Deus um plano para cada área da sua vida, e permaneça nele, porque o que vem de Deus é perfeito. Evite atalhos, evite arranjos, permaneça nele, porque vale a pena. Ao longo desse período todo, já são 34 anos pastoreando, somando com 5 de estudante de teologia, quantas vezes já me veio à mente, especialmente em tempos idos, será que vale a pena? Mas vem sempre a voz de Deus, esse é o plano que eu tenho para a sua vida. Permaneça nele, permaneça nele. Não há estabilidade maior do que termos uma vida nas mãos de Deus, nas mãos do eterno e bom Deus. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nós precisamos observar algumas coisas que estão por trás daquilo que aparece, que é visível aos nossos olhos. Vejamos essa experiência que Isaías viveu e depois nós vamos extrair lições preciosas para o nosso viver. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Amém. Eu li há algum tempo a história de um tenista argentino, cujo nome era Robert Vicenzo. Esse tenista, um dia, conquistou uma vitória num torneio, e o prêmio era em dinheiro. E ele saiu com aquele dinheiro, e quando ele chegou no seu carro, uma senhora chegou para ele e disse o seguinte, meu senhor, eu gostaria de lhe pedir uma ajuda, porque eu tenho uma filha que tem um tumor no cérebro, e ela passa por, eu preciso de dinheiro para fazer uma cirurgia. E o Robert então pegou parte daquele prêmio que ele havia ganho e entregou para aquela senhora. E ela ficou muito feliz. Depois de alguns dias, ele se encontrou com outros colegas tenistas e durante um café, ele relatou esse episódio. Olha, outro dia, naquele dia que eu ganhei torneio, saí e quando eu estava chegando no carro,
Uma senhora chegou e me pediu uma ajuda, até queria notícia dela. Os outros começaram a rir e disseram: Robert, eu não acredito que você caiu nessa. Essa senhora há muito tempo faz isso, ela não tem filho nenhum, a filha dela não tem câncer, não tem tumor no cérebro nenhum. E ele olhou e disse assim: que ótima notícia. Quer dizer que ela não tem uma filha doente? Não, que ótima notícia. Que notícia boa. Nós precisamos muitas vezes perceber o que realmente representa o acontecimento diante de nós na perspectiva do eterno, na perspectiva de Deus. Esse texto é um texto muito rico, muito interessante. O profeta Isaías não tinha nem 20 anos de idade quando ele viveu essa situação. E ele então estava profundamente sentido, porque morria o grande referencial da sua vida, o rei Uzias. Só para contextualizar os irmãos, no ano 930 a.C., houve uma divisão dos reinos, Reino Norte, Reino Sul. O Reino Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. O Reino Norte, Israel, a capital, Samaria. Uzias reinou por aproximadamente 52 anos e morreu. Isaías, que não tinha nem 20 anos de idade, não conhecia nenhum outro rei que não fosse Uzias. Uzias era um grande articulador. Enquanto ele esteve vivo, Judá não foi invadida. Ele articulava com os assírios, articulava com os egípcios, era um bom articulador. Com a morte dele, pouco tempo depois, os assírios invadiram Judá. O sentimento de Isaías diante da perda do seu referencial era muito grande. Morreu o único rei que eu conheci, aquele que sustentava Judá, aquele que impedia que Judá fosse ameaçada. Morreu o grande referencial da minha vida. Essa é a razão pela qual ele inicia a sua experiência de Deus e do seu chamamento para o ministério profético, mencionando o ano da morte do rei Uzias. Marcou a sua vida. Existem episódios que marcam a nossa vida, não é? Que marcam a nossa vida. Eu me lembro exatamente onde eu estava quando o piloto Ayrton Senna morreu. Eu estava pregando na Igreja Batista de Corrente, no sul do Piauí, 1º de maio de 1994. E um irmão chegou com um bilhetinho pedindo para que a gente orasse, porque ninguém sabia que ele tinha morrido ainda. Eu me lembro onde eu estava quando as Torres Gêmeas foram atacadas. Há episódios que marcam a nossa vida e nós os lembramos. Isaías então dizia: no ano da morte do rei Uzias, que notícia ruim. Porém, a ótima notícia, como disse o tenista argentino, a ótima notícia é que eu vi o Senhor. Parece que a presença de Uzias impedia que Isaías tivesse uma experiência pessoal com Deus. A história do profeta Isaías, nós estudamos no seminário, não é? No Antigo Testamento, teologia do Antigo Testamento, teologia dos profetas. Ele era um homem de família religiosa. Ele cresceu dentro do contexto religioso. Mas ele só teve a experiência com Deus quando o rei Uzias morreu. O meu pai era um homem muito querido e muito respeitado por todos nós. Nós somos 5 filhos, 5 homens. Eu sou o segundo. Às vezes, o papai deixava alguma missão para nós. Ele disse: olha, eu gostaria que você fizesse isso, viu? Quando eu chegar, eu quero que esteja feito.
Às vezes, quando eu vi o barulho do carro dele, eu corria para fazer aquilo que eu tinha esquecido de fazer durante o dia. E então eu tinha que agradar o meu pai. Um dia eu percebi que meu pai nem sempre estaria comigo, mas Deus estaria. Eu percebi que eu temia o meu pai mais que a Deus, que eu vejo todo dia. Assim, Uzias representava um grande referencial humano para Isaías. Mas Isaías percebeu que o seu referencial era mortal. Mesmo tendo reinado por 52 anos, ele era mortal. As coisas que nós vivenciamos nesta vida são efêmeras, são transitórias, são passageiras. Como falei agora há pouco, estabilidade nós temos com Deus. Ele é que é imortal. Aquilo que nós investimos, o reino de Deus permanece. Luther King, né? Falava da seguinte forma: durante a minha vida, muitas coisas eu quis guardar com as minhas próprias mãos, e delas eu não tenho nenhuma. Mas todas as que eu coloquei nas mãos de Deus existem até hoje. Ele é Deus. Eu gostaria de fazer uma rápida releitura desse texto, dessa experiência que Isaías teve com Deus ainda na sua juventude, não é? Com esse grande monarca que era Uzias. Ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. E eu gostaria de pensar com você da seguinte forma: Uzias morreu, Judá está sendo ameaçada, mas Deus continua sentado no alto e sublime trono. Nada tira a condição de Deus. O caráter de Deus e a sua condição são imutáveis. Por isso que Tiago diz: ainda quando somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não sofre variação, ele é Deus. Ele não tem nada para melhorar, porque ele é perfeito. Ele não tem plano B, porque o seu plano é único. Nós é que temos, porque somos falhos. O versículo 2 diz: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Os serafins não viam em si mesmo dignidade para ter o rosto descoberto diante do Senhor. O texto continua: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O atributo da santidade é ovacionado pelos serafins 3 vezes. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Faz com que eu me lembre do momento da crucificação de Jesus, não é? Porque muitos de nós não atentamos, muitas vezes, o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ficou desamparado na cruz, porque ele levava consigo o meu pecado e o seu, os meus pecados e os seus pecados. E o nosso Deus, que é santo, ele não comunga com o pecado. Por isso que ele teve que estar ali sozinho. Alegra o meu coração, e a boa notícia é que, assim como quando Deus olhava para Jesus, ele via os meus pecados e os seus, hoje, quando ele olha para mim, ele vê o sangue de Cristo, que me purificou de todo o pecado. Ele não me vê mais, porque os meus pecados foram pagos lá na cruz do Calvário. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios,
e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu gostaria de dizer o seguinte para os irmãos já perceberam que os momentos mais difíceis que os personagens bíblicos viveram não foram momentos quando ele estava enfrentando o diabo, por exemplo. Foi diante de Deus. Os momentos mais difíceis foram os momentos quando esses personagens estavam diante de Deus. O próprio Jesus, lá no deserto, ao ser tentado, usou a palavra de Deus e, no linguajar corriqueiro, tirou de letra. Mas quando ele estava no Getsemane, só ele, Deus, a sua alma se angustiou na iminência deles carregar os nossos pecados. Assim, Isaías, quando ele viu Deus, ele disse: ai de mim, que momento difícil. Moisés também, e tantos outros. Acima de tudo, nós precisamos temer a Deus, não é o mundo. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. O nosso negócio é com Deus, não é com o mundo, não é com o diabo, é com Deus. Eu preciso estar pronto para me encontrar com Deus. Eu preciso estar pronto para apresentar minha casa a Deus. Eu preciso estar pronto para apresentar as minhas intenções e motivações a Deus, porque o meu negócio é com Deus. Isaías então disse: ai de mim, eu vi o Senhor. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E uma particularidade desse texto é que o nosso Deus é um Deus cirúrgico, né? Ele sabe exatamente qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe exatamente onde nós precisamos ser tocados. Ele sabe exatamente o que é impuro e ele toca exatamente naquilo que precisa ser tocado na nossa vida. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos nossos lábios, sou de lábios impuros, pois é lá que a brasa vai purificar. Deus sabe exatamente onde precisamos ser tocados. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como eu falei, Uzias foi um grande monarca que reinou por mais de 50 anos em Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 26, 16 a 23, você encontra um pouco da morte de Uzias, como ele morreu. Ele teve um grande reinado em Judá, no entanto, ele cometeu o grande erro de se exaltar a si mesmo. E ele então enfrentou uma lepra e ele morreu justamente dessa lepra. Eu creio que o declínio e a morte do rei Uzias causou em Isaías um impacto emocional muito grande, porque ele não conhecia outro rei. E eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida, a partir dessa experiência que Isaías teve, e a partir dessa ideia, né? Que grande notícia, que boa notícia. Robert Vicenço foi enganado, mas ele disse: a boa notícia é que aquela senhora não tem uma filha que tem um tumor maligno. Primeiro destaque, meus irmãos, em meio às desilusões, em meio às incertezas da vida, eu preciso olhar para o alto, eu preciso olhar para Deus, eu preciso olhar para o Senhor. O versículo 1 diz da seguinte forma: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu preciso ter um olhar voltado para Deus. É lá no alto que Deus está.
majestoso, glorificado, e é de lá que virá a minha esperança. O Salmo 121 mostra exatamente isso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não virá do monte, mas virá daquele que criou o monte. Acima de tudo, busque a Deus. Antes de buscar a Deus, nós não devemos fazer absolutamente nada. Depois de buscarmos a Deus, aí sim, nós poderemos fazer isso ou aquilo como consequência da nossa busca a Deus. Antes de buscar a Deus, nada devemos fazer. Em meio às dificuldades mais significativas da vida, busquemos a Deus, busquemos o Senhor. É Ele quem tem poder para sondar as nossas vidas e conhecer exatamente quem somos e o motivo pelo qual nós somos o que somos. Os motivos pelos quais nós agimos como agimos e reagimos como reagimos. Busque a Deus. O mundo está desabando, o rei Uzias morreu, os assírios estão quase invadindo Judá. O que eu faço? Olhe para Deus. A minha família está um caos, olhe para Deus. Há incertezas diante de mim, olhe para Deus. O medo se alojou diante de mim, olhe para Deus. É de lá que veio o socorro. É do Senhor que continua majestoso, sentado sobre um alto e sublime trono. Nada é impossível a Ele. Olhe para Deus. Com a queda, um segundo destaque, com a queda dos referenciais humanos, os nossos olhos poderão ver a Deus da maneira como Ele deve ser visto. Quantos referenciais humanos tantas vezes impedem que nós tenhamos uma experiência pessoal e significativa com Deus? Às vezes até o próprio aspecto denominacional. Somos presos. Família, pastores, líderes, impedem que nós vejamos a Deus. É necessário que eles sejam tirados diante de nós. Quando eu fui para o seminário, eu tinha vários referenciais na minha vida, e eu olhei para todos eles e observava, e na época eu tinha fita cassete, não é? E eu ouvia algumas coisas, tal. Olhe, o curioso é que os 5 referenciais mais significativos para a minha vida, no que diz respeito à questão vocacional, ministerial, todos eles caíram, pastor Moab. Todos eles caíram. Olhe para Deus. É necessário que os referenciais caiam para que nós vejamos Deus como Ele precisa ser visto, não é? Eu me lembro de Jonas, capítulo 2, versículo 7, tem algo que me chama muita atenção na experiência de Jonas, não é? Ele diz: quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. Um Senhor que eu abandonei quando eu tomei o navio para Tarsis. Um Senhor que eu deixei. Eu me lembrei do Senhor. Nos momentos mais difíceis da vida, nós só podemos contar com Deus. Lembre-se do Senhor. O paralítico de Betesda dizia: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é mexida. Por favor, me ajude. Jesus o curou. O coração do homem, dizia João Calvino, não é? É uma fábrica de ídolos. E como nós gostamos de ídolos. É impressionante como nós gostamos de ídolos.
É o ídolo do futebol, é o ídolo da música, é o ídolo pastoral, é o melhor pregador, é o melhor isso, é o melhor aquilo. E como nós gostamos de ídolos. Vivemos uma idolatria velada. É necessário que os referenciais humanos caiam para que Deus seja visto como realmente Ele é. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Tenha muito cuidado com aquilo que corresponde à inclinação do seu coração. Toda vez que eu tenho uma grande vontade de determinada coisa, eu tenho que parar e dizer assim, opa, não é para ter essa vontade toda não. Por que essa vontade toda, essa avidez, quando é algo material, humano, transitório? O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, é o que a Bíblia diz. É com a queda dos nossos referenciais humanos que os nossos olhos poderão ver a Deus como realmente Ele é e como precisamos ter constantes experiências com o nosso Deus. Qual foi a última vez que você teve uma experiência significativa com Deus? Que você pode dizer assim, olha, de fato, eu estive com Deus naquele momento. Busque a Deus. Há uma história muito interessante de um homem que teve uma experiência com Deus e ele morava num local distante, num sítio distante, e ele resolveu anotar aquela experiência com Deus. Escreveu, dia tal, olha, eu tive essa experiência com Deus, ele me falou, e foi tudo muito bom. E ele então guardava na gaveta, e cada pessoa que eu visitava, ele dizia, olha, eu preciso ler a minha experiência com Deus. E ele lia a experiência com Deus. Só que teve uma chuva muito grande, e ele passou muito tempo sem receber visita. Depois de muito tempo, ele recebeu uma nova visita, e ele então chegou para o filho pequeno e disse assim, meu filho, vá buscar lá na gaveta a minha experiência com Deus, que eu quero ler para ele. E o garoto foi lá, abriu a gaveta, depois voltou para a sala e disse, papai, o rato roeu a sua experiência com Deus? Ela já não existe. O rato roeu. Qual foi a última vez que você de fato teve uma experiência com Deus? É muito importante, a igreja é importante, é lógico que é. Os pastores que Deus levanta são importantes. Professores são importantes, pregadores são importantes, mas acima de tudo tem uma experiência com Deus, você e Deus, e você vai dizer, eu vi o Senhor, Ele de fato falou ao meu coração. Isso é o que nós precisamos. E é com a queda dos referenciais humanos que os nossos olhos poderão ver a Deus como realmente Ele é. Destaco ainda que, antes de olharmos para a situação dos que nos rodeiam, é necessário olharmos para a nossa própria situação. Pensa comigo aí. Isso é muito importante. O profeta Isaías é conhecido pelos estudiosos do Antigo Testamento como o profeta dos ais. Não é? No capítulo anterior, ele menciona 6 ais, já como profeta, tá bom? Já como profeta. Ele começa, versículo 8 do capítulo 5, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo. No versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. No versículo 18, ai dos que puxam para si a iniquidade. No versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Versículo 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. 6 ais. Como profeta, relatando a experiência que ele teve com Deus, ele primariamente apresentou o seu primeiro ai, e o seu primeiro ai foi acerca dele mesmo. Ai de mim. Os ouvidos mais próximos das nossas bocas são os nossos. Acima de tudo, é necessário que nós
busquemos a mensagem de Deus para nós mesmos. Há algo muito interessante quando nós viajamos de avião, provável que alguns, se não todos, já viajaram, e há uma situação, antes do avião, né? A orientação lá da comissária de bordo, em caso de despressurização, máscaras cairão, não é? Aí assim, se você tem uma criança do seu lado, ponha primeiro em você, depois você coloca na criança. Se oxigene primeiro, depois você oxigena o outro. Nós precisamos olhar para dentro de nós e encontrar razões para nos constrangermos diante da presença de Deus. E posteriormente poderemos abençoar a outros. Antes de nós olharmos para a situação dos que nos rodeiam, é necessário olharmos para a nossa própria situação. Teve o primeiro ai, que foi o ai de mim, e como eu preciso, diante de Deus. Antes de olhar, ai dele, ai daquele outro, ai de mim, como eu preciso de Deus, como eu preciso do Senhor. Destaco ainda agora do versículo 5, que a revelação, presta atenção, com isso é importante, a revelação produz temor, o temor produz convicção, que produz arrependimento, que nos coloca em condições de sermos perdoados. O versículo 5 diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios. Eu sei quem eu sou. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É necessário nós temermos diante de Deus, diante daquilo que Ele tem para nós, porque esse temor produz convicção, que produz arrependimento, que nos coloca em condições de sermos perdoados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que a tristeza segundo Deus, a tristeza não é alegria, a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a salvação. Eu preciso me entristecer dos meus pecados, porque é essa tristeza que vai me levar ao arrependimento. Por isso que Paulo diz assim: o amor de Cristo me constrange. Como eu fico constrangido diante de tanto amor. É a revelação do Senhor que produz temor. É o temor que produz convicção. E é essa convicção que produz arrependimento, que nos coloca em condições de sermos devidamente perdoados, devidamente prontos. E finalmente, o versículo 8, né? Versículo 8 que diz: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Deus que restaura é o mesmo Deus que comissiona. Nós somos salvos não para vivermos à toa. Nós somos salvos para sermos bênção na obra de Deus. Nós somos salvos para sermos vasos de honra. Nós somos salvos para iniciarmos um processo de formação à imagem do Filho de Deus. O nome disso é santificação. A nossa salvação tem 3 tempos distintos. Primariamente somos justificados e é uma obra exclusivamente de Deus. Porém, após sermos justificados, nós iniciamos um processo de santificação, que é justamente o processo que somos, ou quando somos, formados à imagem do Filho de Deus. E posteriormente seremos glorificados, como Cristo foi. Justificação, santificação, glorificação. Mesmo Deus que restaura é o Deus que comissiona.
Eu não sei se vocês perceberam, mas esse texto, nele nós encontramos uma ordem de culto, pastor. Uma ordem de culto. Primeiro a adoração, santo, santo, santo. Depois um momento de contrição, ai de mim. Uma introspecção, ai de mim. Depois, a pregação, a ação de Deus, a ação restauradora e a palavra dele, a quem enviarei, quem há de ir por nós. E depois a consagração, eis-me aqui, envia-me a mim, uma ordem de culto. Isaías chegou no templo diante de um culto e viu naquela ordem de culto, naquela litúrgica ou naquela liturgia, a ação de Deus na sua vida. Quantos referenciais precisam cair para que você tenha uma experiência única, significativa e marcante com o Senhor? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Que ótima notícia! Com a morte veio a vida. Com a morte eu fui vivificado. Com a morte eu tive uma nova perspectiva de vida com Deus. O meu desejo é que você também possa, à semelhança de Isaías, olhar para o alto, em meio às adversidades da vida, olhar para o alto e encontrar Deus soberano sentado sobre um alto e sublime trono. Um Deus que continua comissionando, um Deus que continua purificando, um Deus que continua estendendo a sua boa mão, um Deus que continua consolando, um Deus que continua dizendo: e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E constrangido por tanto que Ele tem feito em nosso favor, todos nós diremos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eis a minha vida, eis os meus dons, eis o meu tempo, eis os meus talentos, eis os meus bens, eis aqui, ou eis-me aqui, Senhor, porque Tu és tudo para mim, e tudo o que eu sou, e tudo o que eu tenho, também pertence a Ti. Honra, glória e louvor ao nosso Deus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Baixa a sua cabeça nesse momento. Vamos orar nesse instante. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como você chegou até aqui. Mas é provável que haja no nosso meio pessoas que vivem momentos particularmente difíceis na vida. É provável que haja no nosso meio pessoas que vivem situações bem adversas, que estão diante de desafios grandes. E eu quero orar por essas pessoas. Eu quero orar por você nesse momento. Baixe a sua cabeça, quebrante seu coração, ajoelhe o coração. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, Senhor. Muito obrigado por tanto que tens feito em nosso favor, Pai. Muito obrigado porque em nenhum momento nos sentimos sozinhos, Pai. Muito obrigado por Tua boa mão, que sempre esteve estendida sobre cada um de nós. Nosso Deus, sonda cada coração neste momento, Senhor. Examina-nos profundamente, Senhor. Vê se há em nós sentimentos contrários à Tua vontade, Senhor. Retira esses sentimentos e introduz a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Nosso Deus, que possamos olhar para Ti, que possamos ver até naquilo que representa uma notícia aparentemente ruim, difícil, que nós vejamos a boa notícia da revelação do Teu amor e do Teu poder para com as nossas vidas, Pai. Nosso Deus, abençoa esta igreja, abençoa cada família, abençoa cada pessoa que aqui se congrega, abençoa o ministério do Teu servo, pastor Moab, Senhor. Cuida de nós, assim nós oramos, crendo que Tu estás nos ouvindo, Senhor,
não porque mereçamos, mas porque oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pelo carinho e pela atenção.